Notebooks custo-benefício 2024. Nesse vídeo aqui eu separei uma lista com 10 notebooks para você que quer um notebook para trabalhar, para estudar, para quem trabalha com programação também. E nessa lista aqui vai ter até notebooks que vão te possibilitar rodar alguns jogos mais leves. Eu separei essa lista aqui em partes. Nós vamos começar com 3 notebooks de entrada e depois nós vamos ir para os notebooks intermediários que vão te entregar um desempenho a mais, mas também eles custam um pouco a mais por causa disso. Todos os notebooks aqui não vai ter nenhum muito caro, tá? Então eu procurei trazer os melhores custo-benefícios realmente. E todos aqui vêm com o Windows, então ele já vem com o sistema operacional instalado, porque muitas vezes você vê algum vídeo aí de alguém falando sobre um notebook bom e barato, mas quando você compra, quando você clica em comprar, o link que ele te mandou não tem sistema operacional. Todos aqui já vão estar com o sistema operacional instalado. Então uma lista bem completa. Nós vamos começar aqui pelos notebooks de entrada e o primeiro que eu quero trazer aqui para vocês é o Lenovo IdeaPad 3i. Esse notebook ele vem com processador Intel Core i3 de 11ª geração, 8 GB de memória RAM, 256 de SSD. Todos dessa lista aqui também vão ser com SSD, que é mais rápido do que HD, então ele é bem mais rápido do que um HD convencional. Ele vem com tela 15.6 polegadas e você consegue fazer melhorias tanto no SSD como na memória RAM. Por ser um notebook de entrada, ele tem um processador mais simples, mas se você quer ele para trabalhar ou para estudar, ele vai te atender essas necessidades. Então ele tem uma câmera boa para você que trabalha, que precisa fazer muitas reuniões, trabalho de home office. E ele fica na faixa de R$ 2.300 a R$ 2.600. Continuando nossa lista aqui, eu trouxe o Asus VivoBook 15 com a versão que tem o processador Intel Core i3 também de 11ª geração, 8 GB de memória RAM, 512 de armazenamento, então já tem o dobro de armazenamento do notebook anterior, uma tela de 15.6 polegadas, possibilita também melhorias tanto na memória RAM como no SSD, tem uma tela de alta resolução, é excelente para quem quer trabalhar e estudar. Como eu falei, ele tem o dobro de memória SSD do anterior, mas ambos podem ter essa melhoria, podem ter esse upgrade de SSD, e esse notebook ele fica também na faixa de R$ 2.300 a R$ 2.600. E agora, o que muitos dizem assim que é um dos melhores custo-benefício de notebooks de entrada, que é o Acer Aspire 3. Vem com processador Intel Core i3 da série N, 8 GB de memória RAM que é DDR5, que é mais rápida do que as convencionais. Porém, essa memória RAM ela é soldada, então nesse notebook aqui você só consegue fazer a melhoria no SSD. Ele vem com padrão de 256 de SSD, uma tela de 15.6 polegadas, é um notebook lançamento, vem com uma tela Full HD, tem câmera HD, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, então é um excelente notebook para quem quer trabalhar, para quem quer estudar, e a câmera dele também se destaca pelo que ela entrega e o preço desse notebook. Então se você utiliza bastante para fazer reuniões, é uma excelente opção. Ele tem uma bateria com uma boa autonomia e a sua faixa de preço aí fica em torno de R$ 2.200 a R$ 2.600. E agora a gente vai sair da linha de entrada de notebooks e vamos para os notebooks custo-benefício de uma linha intermediária. Então eles são um pouco mais caros, mas vão te entregar um desempenho acima dos 3 primeiros que eu citei aqui. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e deixa o like, pois assim você vai estar recebendo conteúdo toda semana 100% de graça. E lembrando que os melhores preços estão na descrição do vídeo, beleza? E já começando essa nossa linha intermediária de notebooks com um notebook que é muito top, eu até mesmo já citei ele em vários vídeos aqui, na minha opinião, é um dos top 3 assim, melhor custo-benefício de 2024, que é o Samsung Galaxy Book 2. Esse notebook, a versão que eu trouxe aqui, é com processador Intel Core i5 de 12ª geração, que é considerado um processador intermediário. Ele vem com 8 GB de memória RAM, 256 de SSD, uma tela de 15.6 polegadas Full HD com um painel IPS que vai te entregar uma qualidade muito superior, então ele é muito mais realista do que as telas convencionais. Possibilita melhoria tanto de memória SSD, e eu quero trazer aqui para vocês, eu acabei comprando ele e trouxe até um review no vídeo, eu vou pegar aqui, ó. Inclusive eu queria destacar que ele possibilita upgrades tanto de SSD como de memória RAM, e ele tem essas tampas, você não precisa nem abrir o notebook para estar fazendo essa melhoria. Então já trouxe um review desse notebook, a gente acabou comprando aqui para casa, a minha esposa trabalha home office, ela estava precisando de um notebook, eu já trouxe ele em várias listas, então a gente acabou optando por esse notebook aqui. Na minha opinião, ele é um dos com melhor custo-benefício, então eu já fiz um vídeo review desse notebook, vou estar deixando no final desse vídeo aqui para você assistir depois, beleza? Com certeza é um excelente notebook. Então esse notebook também tem uma câmera HD e você consegue rodar jogos mais leves com ele, você consegue usar tanto para trabalhar como para estudar e rodar alguns jogos mais leves.
A faixa de preço ele fica de 2.700 a 3.100. Você consegue, ele tem versões com outros processadores. Eu trouxe aqui o com i5, que é um processador aí intermediário e vai te entregar um bom desempenho também e com um bom custo-benefício, que é a ideia desse vídeo aqui, beleza? Continuando aqui, eu trouxe o Lenovo IdeaPad 1i. Esse notebook ele vem com um processador Intel Core i7 de 12ª geração, 12 GB de memória RAM, 512 GB de SSD, uma tela de 15.6 polegadas, possibilita melhorias tanto de SSD como de memória RAM e tem uma câmera também excelente para quem quer utilizar para reuniões. É um excelente notebook, ele é mais porrada aí que os anteriores, você consegue até rodar alguns jogos mais leves com ele também e para quem quer trabalhar e estudar, então é excelente opção. Você não vai se preocupar, se você quer ele para estudar ou para trabalhar, não vai se preocupar com esse notebook. Ele fica aí na faixa de 3.200 a 3.800, mas você vai estar levando um notebook top. E agora a gente trouxe o Acer Aspire 5, a versão aqui com o processador Intel Core i5 de 12ª geração, 8 GB de memória RAM, 256 de armazenamento, uma tela de 15.6 polegadas também, possibilita melhorias tanto de SSD como de memória RAM, possui Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, também fica na faixa aí de 2.700 a 3.000 reais. Então agora nós estamos trabalhando aqui com notebooks com processadores superiores, então por isso que o preço sobe também, beleza? Trazendo aqui mais uma versão do Lenovo IdeaPad 1i, só que agora com processador Intel Core i5 de 12ª geração. Essa versão aqui vem com 8 GB de memória RAM, 512 de armazenamento, possibilita melhorias tanto de memória RAM e SSD, você consegue rodar jogos mais leves com ele, é uma excelente opção também para trabalhar e para estudar. Então se você está procurando notebooks para trabalhar e para estudar e você não utiliza softwares muito pesados, um AutoCAD, um SolidWorks da vida, esses da linha intermediárias aqui vão te entregar um desempenho excelente, muito acima do que você realmente precisa, tá? Se você usa só para trabalhar ou para estudar e não roda softwares muito pesados, eles estão te entregando aqui uma folga, digamos assim, no desempenho, tá? Esse notebook ele consegue rodar jogos mais leves, como eu falei, e fica na faixa de preço aí de 2.600 a 2.900 reais. Vocês viram que essa versão aqui, ela já dá um gap dela para a versão que eu falei antes, que era com processador Core i7, também tinha mais memória RAM. É o mesmo notebook, porém com componentes diferentes, beleza? E agora o notebook que eu falei pouco, que eu já falei ele, citei ele em um vídeo, eu acho, eu não falo muito dele, que é o HP 256 G9. Esse notebook aqui, ele vem com processador Intel Core i5 de 12ª geração, 8 GB de memória RAM, 256 GB de SSD, uma tela de 15.6 polegadas, possibilita melhorias tanto na memória RAM como no SSD. Esse notebook da nossa linha intermediária, ele é um dos mais baratos, ficando aí na faixa de 2.550 a 2.700 reais. Então você encontra até promoções e ele é até um pouco mais abaixo disso, beleza? Por isso que é importante você ver a descrição do vídeo. Continuando aqui, eu trouxe outra versão do Acer Aspire 3. Essa versão aqui e agora as próximas que nós vamos trazer na lista, eles não são com processadores Intel e sim processadores AMD que competem com a Intel. Por exemplo, esse aqui, ele vem com AMD Ryzen 5, que é uma competição com o Intel Core i5, beleza? Essa versão aqui vem da linha 7000, ele vem aqui com memória RAM de 8 GB, 256 de SSD, porém é 8 GB DDR5 também, que é soldada, e a melhoria então você vai ter apenas o SSD como melhoria. Possui uma câmera HD, Wi-Fi 6 e agora nós estamos diminuindo o nosso preço também, pois ele fica na faixa de 2.450 a 2.800 reais. Continuando nessa faixa de preço aqui, agora eu trouxe o Asus VivoBook 15. Ele vem com processador AMD Ryzen 5 da linha 4000, uma memória RAM de 8 GB, também vem com SSD de 256, possibilita melhorias tanto de SSD como de memória RAM, tem uma câmera HD, fica na faixa de 2.400 a 2.700 reais e é um dos notebooks mais vendidos atualmente, beleza? E agora eu vou estar deixando o vídeo que eu fiz aqui para vocês do Galaxy Book 2 e se ficou alguma dúvida pode deixar nos comentários, beleza? Lembrando, os melhores preços estão na descrição do vídeo. Por hoje era isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.